Então, queridos amigos, vamos aqui nos unir em pensamento, unir nossos corações em torno desse ideal espírita, com a nossa benfeitora Joana de Ângeles, que quer tanto implementar esse projeto no mundo todo, e nós aqui estamos participando, querendo tanto colaborar, que nós possamos ter o seu auxílio, sua inspiração, de Jesus, de todos os bons espíritos e nossos espíritos protetores, os espíritos guias dos nossos centros, aqui na Europa, os espíritos responsáveis pelos países, ligando o nosso querido Brasil, que nós possamos então unir nossos corações e o nosso intelecto nesse projeto de regeneração do nosso planeta. Nós possamos trabalhar no nosso autoconhecimento e na compreensão, então, dos textos, com a ajuda do nosso querido amigo Gelson e de todos aí que estão organizando tudo. Que possamos colaborar da melhor maneira possível. Vamos começar, então, o nosso estudo, com a graça de Deus e com a paz de Jesus. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, hoje nós estamos trabalhando esse tema, né, o item 3, uma psicologia com alma, que para a gente poder pensar essa proposta de Joana de Ângeles, já que esse é um tema que vem ocupando ela já faz muito tempo e ocupa um espaço privilegiado no projeto dela, junto com o Divaldo, né? Então, deve ser alguma coisa muito importante para ela poder ter escrito diversas obras sobre a série psicológica e está envolvida nesse projeto já antes de começar a dar forma, né, para nós da série psicológica, como também a gente sabe que ela vai continuar comprometida com isso, já que a partir de 2025, como diz o nosso irmão Divaldo, ela e o São Francisco vão reencarnar, ele na Europa, ela no Brasil, e não sabemos exatamente que data, mas é a partir de 25, segundo ele, ela vai continuar se dedicando à psicologia e à mediunidade. Então, de uma maneira, esse é um projeto que quando ele é elaborado por um espírito dessa categoria, né, se envolve um, um processo profundo e intenções que escapam à nossa consciência. A gente sabe que Joana tem mais ou menos mais de 100 espíritos ligados a ela no plano espiritual, né? Inclusive entre eles o próprio Freud e o próprio Jung. A gente sabe que ela tem uma ligação já espiritual de mais tempo com Jung, com a própria Emma Jung, da qual ela diz que ela tem uma relação de muito afeto, de muito carinho pela Emma Jung, que foi a esposa do Jung na encarnação dele aqui na Terra, e ela deu esse apoio, um suporte não só afetivo, mas também até financeiro. E a gente sabe que ela foi o espírito que estava por trás da organização da reencarnação do Jung. Então, se ela está por trás do processo reencarnatório do Jung, é sinal que ela estava imbuída já desse movimento e comprometida com essas verdades psicológicas que vêm desde de antes com a proposta kardeciana, né? Então, ela nos conta que ela ficou 50 anos no plano espiritual estudando, né, antes de começar a escrever pelas mãos de Divaldo. Então, ela teve todo esse... Joana é uma... ama, né, o estudo, ama a literatura e assim por diante. Então, estudar para ela não é nada difícil, e ela empenhada então nesse projeto, ela fica no plano espiritual se ocupando dessa temática para trazer a luz depois para nós aqui na Terra.
Então, e de uma maneira, me parece, por tudo que a gente vê das colocações dela e do próprio Divaldo, que esse projeto não só tem uma importância muito grande para ela e para o próprio espiritismo, como é um projeto que vem sendo elaborado e construído há muito tempo. E começa, na verdade, com o próprio Kardec, né? Quando ele propõe a Revista Espírita, a revista periódica mensal, né? Que é a Revista Espírita, em 1858, né? Que circulou pela primeira vez. E quando ele propõe a Revista Espírita, ele botou, então, como subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. E aí, então, Kardec já propõe, na Revista Espírita, né, alguma ideia de que a realidade espiritual e a realidade da psicologia se encontram em algum nível, né? E isso por quê, né, gente? Porque realmente a psicologia, quando ela inicia como ciência, como estudo, ela inicia como um estudo da mente, né? E como estudo da mente, ela tem um cenário que abarcava toda a preocupação do que é a mente. E essa ideia de mente estava vinculada à ideia também de espírito, né? Então, nos estudos, os primeiros filósofos e depois cientistas, seja na área da medicina, como os primeiros pesquisadores na área psíquica, a ideia de mente, né, está vinculado à ideia dos efeitos inteligentes dos espíritos, né? Quando Kardec propõe justamente a Revista Espírita como um jornal de estudo psicológico, ele vai colocar na proposta da revista que ele é um relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, envolvendo aparições, evocações, como notícias relativas ao espiritismo, e trazendo, então, como é que essa realidade espiritual, né, interfere na realidade visível, né, da nossa, e fazendo uma interface, né, com a ciência, com a moral, com a imortalidade da alma, a natureza do homem e seu futuro. Então, essa o Kardec apresentando a revista espírita, né, e trazendo também a história do espiritismo na antiguidade e todos os processos que envolvem, né, questões ligadas à realidade do espírito do ponto de vista histórico. Então, ali ele está apresentando a proposta e na revista, na primeira circulação, a de janeiro de 58, na página 27, ele vai dizer que o quadro, né, que ele propõe enquanto esse projeto, né, compreende tudo que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Então, ele propõe que estudar essa parte, né, e daí ele justifica, né, que estudaremos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos, diz ele, né, é estudar o próprio homem. Então, de uma maneira, para Kardec, a ideia de humanidade, a ideia de estudar o homem, não está distinta da ideia do espírito, já que o homem é o espírito reencarnado, né? E de como, e porque ele acredita que em algum momento, né, essa realidade espiritual participará do mundo, né, dos espíritos, como uma realidade aceita, comum. E aí, por isso que ele diz, eis porque adicionamos ao título principal, né, o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Então, de uma maneira, e todo estudo de Kardec, apesar de ser um estudo que tem um caráter de positivista, numa ciência positivista da época, né, e estudando os fenômenos da mesa girante, o tema, né, o objeto de pesquisa é o espírito.
Então, o tema de pesquisa de Kardec, né, quando ele vai se ocupar, porque o que está atrás das mesas girantes, das batidas e assim por diante, né, ele vai trabalhar realmente o fenômeno humano, né, na dimensão do espírito. Então, a gente pode dizer que toda a investigação de Kardec está ligada aos processos de significação humanos. E isso estabelece já diretamente essa relação da psicologia com o espiritismo. Além disso, né, na época, como eu falo para vocês, a psicologia nasce, então, como um estudo da mente. Tanto é que a gente foi pegar assim, os primeiros congressos de psicologia no mundo, até o início do século XX, né, 1900 e pouquinho ali, a gente vê que muitos trabalhos nos congressos de psicologia abordavam questões espirituais, questões mediúnicas, questões de como, sobre telepatia, fenômenos importantes ligados à realidade espiritual, à questão da mente, e que envolvia a questão que envolve os fenômenos mentais, e onde entrava também a mediunidade. Então, os congressos de psicologia da época se ocupavam dessa realidade espiritual. O que acontece, né? Por um movimento materialista da ciência, né? Ou seja, começa a haver uma oposição aí através de uma proposta de uma psicologia fisiológica. Então, a questão da fisiologia começa a ocupar espaço na psicologia. Wundt, né, que estudou medicina em Heidelberg, cria o primeiro laboratório de psicologia. Então, a psicologia científica nasce ali com ele, em 1875, mais ou menos, isso se dá, né? E aí, essa visão mais fisiológica começa a ocupar espaço, né, através da uma psicologia experimental, e com a influência da psicologia russa, que vai ser assimilado pelos americanos, que é a psicologia behaviorista, comportamental, a visão, o conceito de psicologia muda. E aí a psicologia, em vez de ser um estudo da mente, começa a ser um estudo do comportamento humano. E essa mudança do conceito da proposta da psicologia faz uma diferença enorme em relação aos processos de pesquisa e a direção que a psicologia vai começar a ter, né? Porque a psicologia começa a ser comparada aos condicionamentos animais. Então, começa a estudar o comportamento e o comportamento animal. Então, a psicologia se volta para a fisiologia, se volta para o mundo animal e começa, então, a operar nesse campo do comportamento e não mais no entendimento da mente e as suas implicações e seus fenômenos. Então, isso é uma mudança grande. Junto com isso também cai em descrença muito dos fenômenos mediúnicos, porque na época também houve charlatanismo, houve questões de abuso da mediunidade, e isso acabou gerando uma série de críticas, né, em relação à mediunidade e aos fenômenos. E aí, essa corrente materialista de uma ciência voltada para a matéria, de uma base material e voltada para a questão mais fisiológica, começa a contrapor e desqualificar daí os fenômenos mediúnicos e espirituais. E, claro, isso vai perdendo espaço no campo do estudo da psicologia e nos espaços também de credibilidade nos congressos de psicologia que estava acontecendo na época, né? Então, mesmo que no espiritismo tenha vários pesquisadores importantes do mundo, William Crookes, o Gabriel Delany, que eram pessoas reconhecidas pelo caráter científico e sério, mesmo tendo vários pesquisadores que estão vinculados
o César Lombroso, da Itália, ligado ao espiritismo, mesmo assim, isso não tem força para se manter, e aí o campo da psicologia vai perdendo espaço e a psicologia vai se tornando também materialista, né? Mas a gente vê assim, já em Gabriel Delany, no livro Espiritismo perante a Ciência, trazendo a questão da hipnose, a questão do inconsciente, né? Delany publica um, um volume grosso intitulado Investigação sobre Mediunidade, onde ele traz questões psicológicas abordando isso. O Ernesto Bozano também, Pensamento e Vontade, que é um livro que a FEB editou, fala sobre a questão do pensamento e das questões que envolvem também aspectos psicológicos. Então, havia muitos aspectos envolvidos aí em relação à psicologia e o espiritismo que foram se perdendo. E como a proposta da benfeitora é realmente expandir o espiritismo para uma realidade prática da vida e numa relação mais próxima com a cultura, com a ciência, com o conhecimento humano, ela recupera isso que já está lá em Kardec, então, de uma certa maneira, essa proposta que já está lá em Kardec, e traz para nós daí a volta de uma proposta de uma psicologia com um entendimento, com esse resgate, né, de uma psicologia com alma. Né? E é claro que isso está em sintonia com o próprio avanço da psicologia, que depois de muito tempo virar as costas para a realidade espiritual, começa também a resgatar isso de uma certa maneira. Lá em Jung já tem isso, quando Jung ele vai afirmar de maneira categórica, no volume 8, no volume 12, Psicologia e Alquimia, que é a alma, e Psicologia e Religião também, que a alma é naturalmente religiosa. Ele vai dar uma importância ao aspecto espiritual do ser humano, a psicologia humanista, como Maslow, a psicologia transpessoal. Então, de uma maneira, algumas correntes da psicologia começam a reconhecer novamente a importância desse viés espiritual, né? E começa a se abrir novamente um campo de resgate, né? Que ainda está muito incipiente nas academias, mas começa a vir um espaço cada vez maior, que hoje é também resgatado em vários laboratórios e pesquisas em cima das experiências anômalas. Então, tudo aquilo que era antes taxado como psicose, como ouvir vozes, ver espíritos, sair do corpo, questões de cura à distância, através da prece, abduções de OVNIs, estados alterados de consciência, experiências de quase morte, tudo isso a psicologia deixou de lado como estudo e era um campo que a gente não se apropriava em termos de pesquisa. E hoje em dia começa resgatado, isso tudo é chamado de experiências anômalas. Tá? Então, e anômala, aí no caso, não quer dizer anormal. Tá? Anômalo quer dizer tudo que é diferente, que é extraordinário, que é incomum. Então, todas as experiências incomuns do ser humano, extraordinárias, que fogem ao que é mais ou menos corriqueiro, então começa a ser resgatado. Então, se define experiências anômalas como uma experiência incomum e que, embora possa ser vivenciado por um número grande de pessoas, né, elas se desviam daquilo que a gente acha que é comumente aceita enquanto realidade. Então, começa a haver várias pesquisas no mundo inteiro. Tem até um livro, A Variedade das Experiências Anômalas, que é um livro que reúne os pesquisadores do mundo inteiro, nas suas grandes áreas de pesquisa, falando dos temas que eles pesquisam. Então, nesse livro vai ter experiência de quase morte, vai ter a experiência de desdobramento, de cura espiritual, e porque isso começa a ser resgatado pela própria psicologia. Né?
Então, e aí tem várias justificativas hoje em dia, né, que fazem a psicologia recuperar e se voltar para essa área, então, dos fenômenos anômalos, como eles chamam, né? Questões como é que é a respeito da natureza, da realidade, da consciência humana, a questão entre a experiência consciente e o que a gente chama de mundo físico, como é que ocorrem as curas, as fronteiras entre a vigília e o sono, até que ponto os pensamentos interferem no nosso corpo e nas realidades materiais, como é que pode ser transmitido por experiências extrasensoriais, se a consciência persiste depois da morte, como é que as experiências místicas podem nos dizer em relação à experiência da realidade, e os efeitos emocionais dessas experiências na vida das pessoas, porque elas relatam que muitas vezes isso gera uma expansão da consciência. Então, de uma maneira, tudo isso hoje em dia são temas de pesquisa que começam a acontecer em vários pontos do mundo, né? E aí começa a ter grupos de pesquisas e estudos em relação a esse pensamento. Então, a psicologia começa de novo a se aproximar nesse momento. A gente vê que, historicamente, né, há uma maturidade também da psicologia que começa a se abrir para essa realidade. E, nesse momento, então, Joana aproveita esse movimento todo para poder anunciar, né, a proposta dela de uma psicologia espírita, de uma psicologia que resgate a alma e que recupera, de certa forma, essa proposta da etimologia da palavra, né? Resgatar realmente o sentido original da palavra, onde psique, né, alma, psicologia, psique, alma, e logos, né? O logos é o estudo, a reflexão da alma. Então, a ideia de que a gente possa ver na psicologia realmente um resgate do estudo da alma e propor aí realmente expandir para além essas dimensões que a visão materialista acabou impedindo e limitando em relação à nossa caminhada aí enquanto ciência psicológica, né? Então tudo isso está em jogo, né? Então, de uma maneira, se a partir do início do século XX, o espiritismo, que era integrante da psicologia, começa a perder terreno, né? Mesmo os congressos de psicologia que surgem na época, agora começa a ganhar terreno novamente, né? E aí tiver a Joana empenhada com isso, né? Então, ela não tem essa ideia de querer contrapor e de uma maneira, se opor, né, aos grandes estudiosos do comportamento humano da psicologia, mas ela tem essa ideia de ampliar, né, aprofundar e ampliar essa visão, trazendo esses eixos que a doutrina coloca, como a reencarnação, a imortalidade do espírito e as relações de intercâmbio nesse nível sutil da alma que entra na mediunidade. Então, isso tudo vai ser abarcado dentro da proposta da psicologia dela, né? E aí, um dos capítulos propostos para o estudo de hoje é o capítulo 2 do Refletindo a Alma, que é o capítulo do Cláudio Sinotti, né? Onde ele apresenta algumas questões em relação a essa ideia da benfeitora, e ele traz uma coluna, né, 4 eixos ligados à proposta da psicologia espírita, a psicologia da Joana de Ângeles, que é aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Na verdade, esses 4 pilares aí, eles foram apresentados numa proposta da Unesco pelo Jacques Delors, né, no início do século XXI, sobre educação transdisciplinar. Então, houve todo
um estudo, entra aí o Nicolas Bassarat, entra o Edgar Morin, vários pensadores, né, desse século atual, preocupados com a questão da educação, e eles, então, criaram uma comissão internacional sobre educação para o século XXI, ligada à Unesco, que foi presidida junto pelo Jacques Delors. E essa comissão ela produziu um relatório falando sobre a educação transdisciplinar e 4 pilares dessa proposta, que é justamente aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver e aprendendo a ser, né? Então, nesse relatório da Unesco, eles explicam esses 4 pilares, e eu tenho esse relatório, depois eu mando pelo grupo para vocês terem uma ideia, né? Porque eu acho interessante, já que o Cláudio ele se baseou nesses 4 pilares para propor também a ideia e fazer uma relação com a proposta da benfeitora, né? Então, a partir dessa análise centrada, então, no espírito imortal, né? Ele então converge alguns pilares que possam fazer uma relação com a proposta da psicologia que Jonas apresenta. E aí ele começa falando de cada um deles, né? O aprender a se conhecer, né? Que de uma maneira a proposta da Joana de Ângeles ela envolve uma proposta mais ou menos isso, né? Aqui antes de como entrar tem a questão da Cleide trazendo que Gelson, eu não entendi direito. Kardec cita a psicologia no Livro dos Espíritos, quando a psicologia surgiu como ciência. Não, ele cita isso na Revista Espírita, a proposta de uma visão da relação da psicologia com o espiritismo, né? O que eu falei para vocês é que existiam muitos espíritas pesquisadores que eram pesquisadores cientistas e que faziam pesquisa também junto com o espírito. O próprio Jung, com um Breuer, no hospital lá na Suíça, fazia reuniões mediúnicas, né? Então, existia muito interesse de vários pesquisadores da psicologia e outros pesquisadores espíritas sérios, que também eram cientistas, no campo da mediunidade do espiritismo. Então, o próprio Breuer, o próprio Jung fez pesquisa, o historiador do Jung, o Sono Chandasani, ele faz um relato dos vários trabalhos e estudos do Jung em relação à mediunidade, a própria família do Jung, que era toda mediúnica, a parte da mãe do Jung, a mãe do Jung era médium, a prima do Jung era médium. Então, a mediunidade era algo muito presente na vida do Jung e de uma maneira muito presente naquele momento da humanidade. Então, tinha muitas pessoas interessadas. E o Kardec, na Revista Espírita, vai fazer essa relação da Revista Espírita como um jornal de estudos psicológicos, né? E aí, muito da psicologia que vai nascendo aí nesse século, no final do século XIX com o século XX, ela abarca, então, os estudos espíritas e há uma relação muito próxima da psicologia com o espiritismo, né? Então, isso está descrito então na proposta da Revista Espírita, né? Aí no início, ali na página 27 do exemplar de janeiro de 58, né? Que está ali, ele explica mais ou menos isso, né? Por que essa relação da psicologia com o espiritismo, né? Então, se forem lá, né, vocês vão encontrar essa justificativa de Kardec e essa relação, então, que ele propõe entre a Revista Espírita e a psicologia, tá? Então,
na primeira edição, que se colou no dia 1º de janeiro de 1858. Né? Então, ali ele explica, na página 27, se não me engano, a proposta da Revista Espírita, do estudo que se propõe a Revista Espírita, e por que ele adicionou o subtítulo de estudos, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, ele justifica o porquê desse título na revista que está ali. Tá bom? Bem, então, quando o Cláudio Sinotti propõe esses 4 pilares, né, gente, ele então vai falar que esses pilares têm a ver com a proposta da benfeitora, que um deles é justamente o aprender a conhecer, já que a proposta de Joana é uma proposta libertadora, é uma proposta de romper com essa faixa ilusória do homem, né, na medida que a gente assume uma maturidade espiritual e psicológica, e ir ao encontro desse movimento natural da vida psicológica, daquilo que me chamou de individuação, ou seja, esse movimento em direção a uma finalidade, que no caso do espiritismo é a pureza, né, espiritual, a evolução espiritual até chegar num grau de evolução plena. Então, de uma maneira, esse processo do aprender a se conhecer é romper com essa infância espiritual e psicológica do homem, buscando alargar seus horizontes espirituais, nessa proposta de autodescobrimento, que é realmente um dos grandes eixos da nossa querida Joana de Ângeles, né? A vida interior, o autodescobrimento, o despertar da consciência. Então, essa caminhada que envolve o cultivo da vida interna, né? A tomada de consciência de nós mesmos, que é uma proposta da psicologia como um todo também. Então, esse aprender a se conhecer e romper daí de alguma maneira com todas aquelas imagens que a gente traz, que foram alimentadas durante séculos da nossa cultura judaica cristã, que é romper de uma certa maneira com essa tradição da culpa, do pecado e de uma certa maneira de um processo de autopunição que está muito presente ainda no nosso padrão interno, inconsciente. Né? Então, de certa maneira, a Joana ela busca nos libertar, né? É uma proposta libertadora de Joana de Ângeles, já que ela nos apresenta esse conhece a ti mesmo, né? Essa proposta que está lá, né, em Sócrates, que está lá no Oráculo de Delfos, e que, de uma maneira, é chegada a hora de a gente assumir esse compromisso de consciência conosco mesmo, né? E poder fazer, então, um projeto de poder se conhecer. E se conhecer é se conhecer em 2 níveis. É se conhecer num nível pessoal, né? Ou seja, a minha realidade pessoal, enquanto minha trajetória, minhas questões, minhas ilusões, minhas emoções, meus processos internos, com os seus mecanismos todos, e a minha complexidade, enquanto aquilo que me configura, aquilo que me constitui, da qual eu me reconheço, e o se conhecer num nível mais profundo, né? Na complexidade do humano, no nível universal, como espírito imortal. E o que é viver como espírito? Então, Joana de Ângeles nos propõe uma psicologia a partir justamente dessa tomada de consciência. O que implica na minha vida, do ponto de vista psicológico, e da minha capacidade de me relacionar comigo e com a realidade, partir dessa realidade espiritual, que eu sou um espírito, e tudo que implica isso na minha vida. Então, esse se conhecer também se baseia numa base mais ampla de eu poder realmente começar a fazer um diálogo entre aquilo que me pertence enquanto realidade
com aquilo que me pertence enquanto o que fundamenta a minha essência humana, que é a minha realidade espiritual. E aí fazer um caminho, então, dessa busca de conhecimento e, de certa maneira, uma expansão também da minha consciência. O segundo aspecto que ele coloca é o aprender a viver, né? Porque, consequentemente, a ideia é viver, né? E não basta viver, né? A ideia é que a gente possa viver bem, né? E aí o próprio Jung ele vai trazer realmente que muitas das pessoas elas estão muito inconscientes delas mesmas e isso compromete nossa vida. Quantas dificuldades a gente pode evitar, né, gente? Quantos crimes, quantos conflitos, quantas relações difíceis na dinâmica familiar podem ser evitadas realmente um processo de autoconhecimento e isso vai ter um efeito, consequentemente, no nosso viver, nos padrões e na qualidade que rege as nossas relações e a nossa forma de estabelecer e tirar proveito também do que a vida nos oferece. Porque, como a gente sabe, do ponto de vista interno, a gente aproveita muito pouco das nossas capacidades internas, tanto do ponto de vista mental, como do ponto de vista das qualidades e valores da alma, como sentimentos e outros processos internos que nos movem. Então, a gente há uma negligência e uma certa forma de desperdício do recurso humano e, consequentemente, do tirar proveito também do que a vida nos oferece. Então, a proposta de Joana ela se configura num movimento que possibilita esse aprender a viver. E esse aprender a viver, como o próprio Cláudio nos coloca ali, é romper essas imposições coletivas, né, externas de comportamento, arbitrárias, e começa a ser um viver conscientemente, um viver de maneira plena, inteira, não dissociada, porque a dimensão neurótica do ser humano é uma dimensão dissociada, fragmentada. E a proposta da Joana é uma unidade do ser nessa busca então, de integração de nós mesmos dentro dessa referência básica e essencial que é a nossa dimensão espiritual. Né? Então, e aí é a proposta justamente que a benfeitora faz a introdução do ser consciente, né? Quando ela diz que o ser consciente não se julga nem se desculpa, mas se descobre. Então, de uma maneira, é esse desvelar da nossa alma, sem, de um lado, crítica e julgamento, mas também sem querer evitar o confronto conosco mesmo, sem querer botar toda a sujeira embaixo do tapete e fazer de conta que essa realidade não existe. Então, é uma proposta corajosa, muito positiva, né, de poder, de uma maneira, fazer esse caminho de tomada de consciência e de resgate das possibilidades da nossa alma em favor de um viver melhor. Né? E daí ela fala também, o Cláudio fala do aprender a amar também, né? Que é um outro aspecto que ele traz, né? Aprender a se conhecer, aprender a viver, né? Aprender a ser e aprender a amar. Então, o terceiro aspecto, o aprender a ser, é justamente essa plenitude, né? Porque Joana fala isso, né? Que a nossa alma anseia por Deus, né? Que isso é um instinto, né? Isso é inconsciente. Assim como a plantinha naturalmente busca o sol, e se tu tiver uma recha de luz, ela vai ao encontro dessa luz, porque a luz é o melhor para ela sabe instintivamente o que é melhor, ela se orienta para aquilo que fundamenta a sua existência, que dá realmente luz e calor naquilo que é básico para ela sobreviver. E nós também, do ponto de vista inconsciente, a gente busca Deus, né?
consciente e inconscientemente. Isso a Joana vai falar. Isso o Jung já falava também, né? Então, de certa maneira, dentro dessa proposta do aprender a ser, né? Esse desafio do ser é, de uma maneira, esse caminho também inconsciente e esse motivo interno que nos sustenta desse reencontro com Deus. Então, a gente sai inconsciente de Deus, né? Inconsciente de Deus. Daí tem o mito do paraíso perdido, né? A gente come da árvore do bem e do mal, o conhecimento desperta nossa consciência para fazer uma caminhada individual e resgatar de novo, voltando para Deus conscientemente, né? E esse ser, né? Então, esse movimento de ser é descobrir também a nossa potencialidade divina, de poder realmente resgatar essas forças criativas que nos movem e que nos fazem co-criadores também do universo, dessa grande obra, desse grande cenário que é o universo, que nos espera também como auxiliares que somos e nessa grande rede movida pela lei do amor, onde tudo está interligado e todos nós somos comprometidos uns com os outros, né? Então, esse ser que se desvela, que está além do ego, que está ligado, então, à ideia de self, né? A ideia de self, que é uma questão importante, que a Joana vai trabalhar esse conceito, que depois a gente vai poder aprofundar de uma certa maneira, né? E, por último, a proposta de aprender a amar, né? Que é essa ideia que o amor cobre a multidão de pecados, dizia Jesus, né? E amar também se aprende, de Joana de Ângeles, né? Então, de uma maneira, e isso vai estar depois realmente brilhantemente explorada e fechado com chaves de ouro no livro da Psicologia da Gratidão, onde ela propõe, então, esse processo do despertar do amor, da consciência amorosa, a partir desse caminho da gratidão e assim por diante. Então, a psicologia da Joana é uma psicologia que realmente se baseia nesse princípio amoroso e nessa proposta do amor como um caminho para nós, né? Não esse amor infantil, piegas, mas esse amor como um tipo de razão que estabelece a lógica do coração em sintonia com as leis divinas que estão dentro de nós, né? E aí ela vai bater muito nessa tecla, né, em vários momentos da psicologia dela, da importância de se aceitar, da importância do auto-perdão, da importância de se amar, de reconhecer o nosso valor, e vai dar vários, vai fazer vários, não só ilações e digressões sobre o tema, mas vou dar vários elementos práticos também em favor desse processo, né? Dessa caminhada do amor para viver no amor, para jogar em favor do amor, para poder, de uma maneira, viver no amor, né? Então, a proposta é viver no amor, viver para o amor e viver com o amor, né? Então, de uma maneira, essa é realmente um aspecto essencial da psicologia dela e que está presente em vários momentos da obra dela, assim, qualquer dos livros que tu vai se ocupar, isso de uma maneira vai estar presente ali, né? E ela diz, né, em vários momentos, assim, ela traz essa questão do amor, né, e que se algo não foi transformado o suficiente, é porque ainda não tem suficiente amor para gerar essa transformação. Ela coloca em alguns momentos da proposta dela. E isso é importante, né, gente? Porque se de uma certa maneira... porque isso é uma coisa que a gente sabe, né? A gente sabe de certa maneira, né? Por que é tão difícil ainda
a gente acreditar no amor, né? E talvez até a gente acredite no amor, né? A gente acredita até pode acreditar que Deus nos ame, né? E isso a gente pode até chegar até lá, mas talvez a gente não acredite que a gente possa ser amado, que a gente merece ser amado, né? Então a gente oscila muitas vezes por um lado de exigências afetivas e amorosas e impõe isso aos outros, mas no fundo, de outro lado, a gente nos negligencia e de uma maneira temos um movimento de autorrejeição, de desqualificação, de abandono de si mesmo. Então isso de uma maneira, essa contradição, né? A gente quer tanto uma coisa na nossa vida, que é ser amado, e, ao mesmo tempo, a gente quer tantos mecanismos que impedem realizar esse projeto em nossa vida. E Joana, de certa maneira, vai favorecer a compreensão dessas dinâmicas para romper essas amarras e ilusões que impedem esse caminho para o amor, né? Para poder realmente aprender a amar. Então, isso são elementos que vão aparecendo na obra dela. Alguém quer trazer alguma questão da leitura, algum elemento que acha importante em relação ao que ler, ou que a gente comentou aqui hoje? Qual é a sensação que vocês têm em relação à proposta dela, que estão em contato com a série psicológica? Como é que isso bate para vocês? Eu acho interessante, Gelson, para mim, quando falava desse autoencontro, para mim era o autoencontro e nada mais além disso. E a Joana, ela vem focando etapa a etapa que a gente tem que passar para esse autoencontro, né? E isso eu achei legal, porque serve para a gente tem isso como um direcionamento, um guia, né? Porque quando a gente pensa em autoencontro, mas ok, como que se faz um autoencontro, né? É bem interessante. E coloca essa parte também que o autoencontro não é só descobrir as sombras do lado negativo, mas também o lado positivo de tudo isso, né? Isso eu acho sensacional. Até porque a sombra ela não é só negativa, né? O conceito de sombra ela não é só um conceito que diz respeito ao meu aspecto negativo. A sombra também guarda aquilo que é verdadeiro e positivo em mim, né? Então, depois a gente vai poder estudar melhor o conceito de sombra, né? Mas com certeza, na verdade, o autoencontro está sempre acontecendo, né? Em algum nível. Ou seja, a vida é um exercício de autoencontro, como diz o Jung, né? O Jung ele tem ele tem uma frase de Nietzsche que ele usa, né? O Nietzsche diz assim: procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Né? E aí ele em cima dessa frase de Nietzsche, ele diz assim: ninguém pode fugir de si mesmo. Então, o autoencontro é uma imposição, né? E ele se dá de várias maneiras, mesmo que o ego, o que a gente quer que esse autoencontro seja consciente, seja um trabalho consciente do ego, assumido como um projeto de vida da gente. Mas, enquanto processo, mecanismo da nossa vida, o autoencontro está sempre acontecendo como um convite da vida e uma imposição da vida. A vida impõe isso. E aonde eu for, eu vou me carregar. Quer dizer, eu não posso fugir de mim. Né? E a vida é um espelho de mim mesmo. Né? O mundo, do ponto de vista, ele sempre vai espelhar direto e indiretamente as minhas questões. Então, todos os mecanismos, mesmo os mecanismos de defesa, depois a gente pode ver, a própria projeção, na medida, é uma tentativa de aproximação, de encontro. Então, de certa maneira, o autoencontro é um movimento próprio da vida. A vida quer esse autoencontro. A vida impõe esse autoencontro. A vida favorece esse autoencontro. O que a gente resiste a ele, mas ele está acontecendo a todo momento. A gente não tem a consciência dele. Tem alguém ali que quer colocar mais alguma coisa? O Maier?
Oi, boa noite. Boa Eu noite. sou a Angélica Maia. Tudo bem, Angélica? Tudo bem? Falando com vocês aqui da Alemanha. Sim. Um pouquinho longinho, né? Uhum. Então, eu estou com uma dúvida aqui nessa última questão que você abordou em relação ao amor, que eu Ok. acho que é uma coisa que toca muitos, nós todos como ser humano, porque eu fiquei pensando por que a gente não acredita que nós podemos ser amados? É pelos nossos sofrimentos? São os nossos processos de resgate? É a imposição de um amor protótipo que eu imponho ao outro? Ou seja, eu quero ser amado assim, e se não for assim, eu não entendo isso. Como é que é o amor verdadeiro? O que me impede? Por que o amor ainda não é o suficiente? São essas questões que eu tenho agora. Sim, essa é uma questão de uma vida toda, né? É uma questão que pertence a todos nós. E a gente não tem como responder isso agora, mas acho que no longo do curso a gente pode se ocupar disso, né? A questão do amor-terapia, o amor como solução, o amor como superação também, né? E a Joana vai dizer que em qualquer circunstância a terapia mais eficiente é amar. Isso ela vai dizer no livro dela, que porque o amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. Então, de uma maneira, o amor constitui a realidade do universo, né? E de uma maneira isso tá presente em nossas vidas. E ela diz que é necessário um coração aberto ao amor, né? Então, de uma maneira aí, nesse aprender a amar tem um exercício que envolve, de certa maneira, se deixar afetar e afetar o mundo. Só que a gente não sabe ainda o que é amor, né? E, claro, se a gente não sabe o que é amor, a gente não sabe como amar também. Então, a gente se perde muito, porque muitas das coisas que a gente chama de amor, do ponto de vista psicológico e espiritual, não é amor. É desejo, é paixão, é poder, é necessidade, né? Não é amor. A gente diz, eu amo a pessoa, mas a pessoa ama uma fantasia, uma imagem, né? Então, isso é de uma complexidade muito grande em nossas vidas, né? E acho que é uma questão fundamental que tu está trazendo, que a gente não vai ter como se ocupar disso, né? Mas, claro, envolve, de um lado, a nossa infantilidade e carência afetiva, envolve culpa, envolve um jogo de projeção, envolve medo, uma série de coisas que estão dentro desse processo que impede a gente de poder fazer esse percurso e poder reconhecer o que é amor. Até porque o amor está muito autocentrado ainda numa visão egoísta, né? Na minha necessidade. Então, como se o amor fosse suprir os anseios e fantasias que envolvem a minha necessidade. E nem sempre o amor é isso, né? Porque de uma maneira o amor verdadeiro é o que a alma necessita e não o que o ego quer, né? O que a alma pede? A gente vê na Alcione, né, no livro La Renúncia, né, que ela ama e reencarna, ela vai de uma região sideral e reencarna aqui na Terra em nome do amor. Mas não o que ele quer, né? Ele queria que ela voltasse com ele e casasse com ele. Ele falou, eu não posso te dar isso, né? Porque por te amar, eu vou estar aqui do teu lado em favor daquilo que tu necessita. E a gente confunde essas coisas todas, e aí se perde nisso, né? Então, isso é um dos aspectos que envolve a questão do amor, e também, de uma certa maneira, a gente faz uma pouca diferenciação entre relacionamento e amor, que são coisas diferentes. Porque o amor pode ser, a gente diz, o amor é, como é que se diz no dito popular, não tem, me fugiu o termo, mas que não tem limite, né? Tu ama de maneira total a pessoa, né? Sem imposições, sem regras, sem nada, né? Mas as relações não são assim.
né? E a gente confunde, porque a gente quer que a relação também seja assim. E são coisas diferentes. E aí e também então, tem uma série de questões aí implicadas que a gente teria que avaliar para poder aprofundar esse tema, né? Então, a Ana quer colocar outra coisa? Tá certo. Obrigada. Eu vou falar rapidinho. Talvez a Idade Média, né, tenha contribuído muito, né, com esse problema aí da culpa, né, da desvirtuação, né, do cristianismo. Eu ia comentar que aqui na França, né, justamente espírito e mente traduz do mesmo jeito, é esprit. E aí confunde, aí tem hora que a gente tem que pensar o que é que eles estão querendo dizer com essa palavra. Então, quando a gente muitas vezes fala espírito, eles entendem como sendo a mente, né? Não tem uma palavra para mente como em inglês ou em português. Sim. E outra coisa também, a terceira, a Jung, aqui na França, ele é pouco aceito, né? Espero que na Espanha, na Inglaterra, em outros países, aí ele seja Na tenha maior, Europa, na o Europa em lugar geral. que eu acho que ele é mais acolhido, fora a Suíça, óbvio, é na Itália, em função do James Hillman, que é um psicólogo bem aceito e tem uma presença muito grande na Itália. Então, na Itália, a gente sabe que, né? Agora, nos outros países, não sei como é que estão, né? A Ana falou realmente o termo que eu queria, amor incondicional, né? Realmente, o amor pode ser incondicional, mas as relações não são incondicionais. Elas são condicionadas por uma série de coisas. E a gente acaba confundindo isso um pouco, né, gente? A Vanessa também coloca aqui as 4 formas de aprender, está no livro. Vivemos de forma simultânea nas diversas áreas da vida ou não? Sim, em vários níveis de realidade, né? Elas estão correlacionadas, mas ao mesmo tempo elas estão separadas, e isso pode se dar então tanto do ponto de vista de relações entre essas áreas ou não, né? Então isso na prática a tendência é as coisas se darem mais ou menos juntas, né? Mas não necessariamente. Mais alguém quer trazer alguma questão, alguma colocação? Bem, daí semana que vem, então, a gente já começa a entrar um pouquinho mais nos aspectos da psicologia dela a partir de alguns conceitos gerais, né, gente? Então, a ideia é começar já a trabalhar essas questões conceituais básicas agora, né? Então, semana que vem a gente vai entender um pouquinho das forças da mente, justamente isso. A gente vai começar com a ideia de mente e as forças que constituem a mente, que basicamente vai trabalhar com as principais: o sentimento, o pensamento e a vontade. Então, a partir da semana que vem, a gente começa a se ocupar dessa temática, tá bom? Então, é isso aí. Alguém pode fazer a nossa prece de encerramento? Eu vou chamar alguém, então. Pode ser, Vanessa, fazer a nossa prece de encerramento? Pode sim, eu posso fazer. Então, vamos fechando os olhos neste momento e nos conectando à espiritualidade maior. Gratos por mais este encontro, por este estudo. E vamos reunindo o que temos de melhor em nossos corações. E vibremos. Vibremos pelo bem universal, pela paz da terra e no coração de todos os homens. Vibremos pelos mentores espirituais responsáveis por este estudo. Vibremos também por todos que organizaram este encontro, nos proporcionando clarear as nossas mentes e os nossos corações neste propósito. Vamos deixando também uma vibração de intenso amor para que seja levado onde mais fizer necessário.
E vamos agradecendo ao nosso Pai Maior por proporcionar este reencontro, este aprendizado, para que possamos nos auto-encontrarmos e buscar este autoconhecimento dentro de nós. E vamos encerrando o coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos, então. Até.